comentar uma coisa hoje bem interessante, que é, né, para quem é mais espiritualista e tal, já deve ter ouvido, né, outras pessoas também falando sobre a energia do calendário lunar, que é seguido pelos chineses, pelos japoneses, principalmente no Oriente. Por quê? Porque esse calendário a gente chama de calendário búdico. Ele vem através do horóscopo que está ligado a Buda, né? Então, por isso que principalmente os orientais seguem muito esse calendário lunar. Como que funciona, né, esse calendário? Quando o Buda ele ascensiona, ele vai, né, para a árvore e ascensiona, ele chama os 12 animais. Na verdade, ele chama todos os animais, todos os seres para se despedir e deixar um presente. E aí, de todos os animais que Buda chama, só 12 chegaram. Então, chega primeiro o rato, depois o porco, e aí, né, toda essa ordem que os animais foram chegando é a ordem que depois se torna esse calendário lunar. Quando a gente fala, então, da energia que vem, que é o do cavalo, é uma energia muito interessante porque ela fala sobre força física, mas também um controle dessa força, né? Porque você pode ver que o cavalo, apesar de ser aquele ser de toneladas, ele consegue ser dócil, ele consegue trabalhar com os humanos, ele trabalha em manadas, né? Então ele tem essa questão dos grupos. E ele foi abençoado por Buda também depois da energia da serpente. Então, ano passado, e principalmente o ano retrasado, né, há 2 anos já, a gente tem trabalhado com a energia tanto do dragão, que foi há 2 anos atrás, e a serpente, que foi ano passado, na energia da madeira. Então, dentro da medicina chinesa, dentro das tradições chinesas, são 5 elementos e um desses elementos é a madeira. Na ordem que a gente fala sobre a ativação, né, dos 5 elementos e qual elemento estimula o outro elemento, no ciclo positivo, a madeira estimula fogo. Então, para mim, foram 2 anos trabalhando esse aspecto madeira dentro de nós. Então, circulação, capacidade, potenciais, construção dentro da gente, para chegar agora nessa energia do fogo e realmente ativar e realizar. O dragão trouxe do céu a energia, a serpente trabalhou dentro da gente e agora o cavalo vem para trabalhar, dar essa impulsão nesse processo. Mas se há 2 anos atrás você não fez algum tipo de trabalho, a hora que der essa impulsão, eu falo que é o momento do gato da Alice. Se você não tem uma direção, qualquer direção é direção, né? E aí, às vezes, você cai, né, e vai para um lugar que você não quer, e aí, na verdade, é porque você não construiu uma direção nesses 2 últimos anos, e aí, quando dá essa impulsão, né, do cavalo com a energia do fogo, você vai para um lugar que você fala, nossa, mas para onde eu vim parar? Porque não tem direção. A direção, ela devia ter sido construída há 2 anos atrás, pelo menos, quando você trabalha em você e aquilo que faz sentido para você nesse processo, né? Então, é bem interessante esse movimento, porque não é uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Das frequências do tempo. O cavalo de fogo, por exemplo, ele vem a cada 60 anos, né? Então, se você for pensar, tem muita gente aqui que nunca pegou um cavalo de fogo na vida, né? Porque foi 60 anos atrás. Então, como é uma energia que realmente vai impulsionar, e vai impulsionar assim como impulsionou a gente há 60 anos atrás. Então, contando aí, né, 2026, né, 1980, mais ou menos, 70. Então, por aí a gente já, 60 mais ou menos, né, 70, a gente já imagina a impulsão que vai ser todo esse processo. Então, é um momento de bastante transformação, bastante mudança. O importante nesse período é a mudança, porque não é uma mudança no sentido cobra, que é uma transmutação, né? É uma mudança de você tá num pebolim, aí assim, olha, para onde você tá indo, você vai receber um impulso para ir mais rápido.
Então, por exemplo, se você está indo para um caminho que você gosta, você vai receber uma impulsão para receber mais força para ir para esse caminho. Agora, se você não está no caminho que você gostaria, aí que é o ponto onde mora, né, a tensão, porque você vai receber mais impulsão para continuar mais nesse caminho. Então, se não é esse caminho que você está vivendo que você gostaria, se isso que você está vivendo não faz sentido para você, entrando nessa energia do cavalo de fogo, aproveita para mudar a rota, né? Então, e essa rota não tem como os astros, né, os seres de luz alterarem para você. Isso é você que tem que, né, começar a colocar outras coisas na sua vida para alterar a rota das coisas onde você está seguindo e está chegando. Né? Então, é muito importante para esse mês trabalhar essa direção. E sincronicamente para esse mês, o dragão desse mês é o dragão cristal. O dragão cristal fala de avanço. Então, assim como a energia do cavalo está trazendo, a gente tem uma energia cristal trabalhando essa nova fase e convidando você para vencer, principalmente os obstáculos, as crenças, para você se adaptar a uma nova realidade. Né? Então, tanto a energia do cavalo que entrou agora dia 3, né, mas que vai integrar dia 17, mais a energia do dragão cristal, a gente vai ter essa força impulsionada, é muito forte. Então, às vezes você tá lá, ai, talvez eu vá mudar, talvez eu faça isso. Aproveita agora para pegar essa energia e falar assim, não, é agora, já. Né? E tem aquele santo católico, né, que fala é hoje, né? O Santo Expedito. Então é quase com a energia do Santo Expedito falando assim para você. Não dá mais para procrastinar, é hoje, né? E aí você põe lá a energia do hoje e faz hoje, né? Então, esse mês é o mês das decisões. Eu sei que todo mundo fica falando que é no carnaval, tudo se decide depois do carnaval. Amigo, não espera o carnaval passar, não. Já começa agora. Né? Você vai já tem uma semana antes aí que o mês está puxando e está chamando a gente para as decisões, né? Para fazer as mudanças. Porque é isso, né? Se a mudança não acontecer, o próprio sistema, o próprio processo vai fazer você mudar. É aquela história, né? Olha, se você não vai por aqui, então vai de outro jeito. Aí passa aquela água e leva tudo, ou passa aquele vento e quebra tudo. É um momento de muita transformação. Isso também está ligado aos nossos olhos, então é como a gente vê o brilho dos nossos olhos, nossa alma. A energia da circulação, então tem que tomar muito cuidado com o sistema circulatório, cardíaco esse ano. A pressão de todo mundo vai lá para o alto, porque como ele é uma energia inflamatória, se você se inflama e não faz um movimento, o corpo pode inflamar. E aí esse é o desafio dessa inflamação, porque você pode realmente gerar processos inflamatórios no seu corpo esse ano, né? Muito mais do que em outros períodos. E dia 17 a gente tem um eclipse, né, em Leão. Então vai ser um eclipse bem interessante. Está combinando vários aspectos, né? Essa coisa do carnaval, essa parte, né, dos finais de ciclos, né, que estão acontecendo. Então eu vejo que esse mês ele tem um aspecto de transformação, mas é o que eu falei, não é uma transformação no estilo serpente, é no estilo impulsão, né? De você falar, olha, agora precisamos ir e não tem mais outro caminho. E aí usar essa energia dessa impulsão para realmente tomar a decisão de mudança e de transformação. Né? Então eu sinto que a gente pode usar esse potencial com muita força. Não precisa ter medo dessa energia. Muita gente está colocando como, né, energia de azar, se as mulheres nascerem vão ser azaradas. Não, tira isso que não tem, né? Mas se você usar essa força com consciência, no fim do ano você vai receber muitas bênçãos, exatamente porque esses 2 últimos anos, madeira, que a gente tem trabalhado a nossa consciência, a nossa estrutura, os nossos pensamentos. Então, a madeira ele foi ajustando todo o nosso organismo e nosso sistema para vir a energia do fogo e dar esse punch. E aí depois a gente vai trazer uma nova terra para que essa terra possa ser fertilizada de novo. Então, tem uns passos que tá fazendo, que tem sentido, né, nesse processo de mudança que a gente está vivendo. Então, a primeira coisa é entender quais são as oportunidades que você tem.
né? A gente pode enxergar como desafio ou como oportunidade, né? Tenta enxergar como uma oportunidade de aprendizado e não algo que, só para mim dá errado, só dá errado comigo, né? Pensar com carinho nesse sentido. E para esse fim de semana, então, né, que o povo já começa a se conectar com o carnaval. E, gente, não precisa ter medo do carnaval, não, tá? Só você ter consciência do que você vai fazer, né? Se você vai beber, com quem que você vai sair. Mas isso está mais ligado à sua autoconsciência do que saber se divertir, tá? Se divirta bem, né? Quem gosta, não tem problema não. Vem a energia do dragão Platinum. Dragão Platinum fala de bom humor. Então, por isso que eu falei, né? Essa parte da gente ficar com medo de tudo, achar que tudo vai fazer mal, a gente só dá mais força para que isso negative mais, né, gente? Então, o Platinum, ele é um dragão que, através do bom humor, ele traz a cura. Então, eu acredito que se você vai passar um carnaval com pessoas bacanas, com grupos legais, você pode ter um fim de semana bom e que você não vai carregar nenhuma coisa negativa. Agora, o teu autoconhecimento, né, a tua autopercepção de descobrir ou de escolher estar com essas pessoas, né? Um aspecto que eu já vi assim, que é na Tailândia, né, nesses países do Oriente, não Japão, China, mas mais para baixo, assim, no sul, às vezes são países mais pobres, né, que têm menos capacidade, mas você vê a felicidade que eles têm, e não é porque eles têm coisas, mas porque eles são felizes. Então, às vezes a gente perde um pouquinho essa capacidade de ser feliz porque a gente é feliz. E a gente fica feliz, quer ficar feliz porque todas as coisas, porque eu tenho coisas, né? Mas a felicidade é porque você é e não porque você tem. E aí, para você levar essa alegria pro seu carnaval, porque você é e não porque você tem, né? É um caminho um pouco diferente e até a gente fica menos refém das coisas por conta disso, né? É muito bacana. Quem quer conhecer um pouquinho mais a energia dos dragões, como eles funcionam, né? De onde eles vieram, e também, se você quiser conhecer o sítio onde estão os dragões, né, a energia deles ancorada, é lá em Nazaré Paulista, vai ter um Open Day. E aí, quem quiser conhecer, sentir, né, participar e também, às vezes, passar por um atendimento, manda uma mensagem pra gente. A gente também fala onde que é, né, e tal, passa todas as informações de como participar. Então vai ser bem legal, vai ser um dia para relaxar e também sentir a energia do dragão, né? Dar aquela pausinha, né? Porque depois que a hora que chegar essa energia do dragão mesmo vai ser puxado, né? Dragão não, do cavalo, né? No dia 14, 15 e 16, 17, né? Quando o carnaval mesmo, então a partir do dia 15, 16, 17, a gente vai estar com a meditação lá, junto com a Timalu Center, não, com a Uminaulá Center Brasil, com a Kátia Larsen, em Santo Antônio do Pinhal, para fazer meditação pela paz, né, pela paz da gente mesmo, nas nossas guerras internas, mas também pela paz no mundo, nas guerras que estão acontecendo. Então, para a gente vibrar um mundo de paz, porque se tiver paz, a gente dá conta do resto, né? Então, vibrar para paz para o mundo é muito importante agora. E é o que eu falei, né? O nosso desafio maior é ancorar a nossa visão, e ó, a energia do fogo é visão, né? A nossa visão do que a gente quer para o futuro e não captar as informações do que as pessoas estão falando e já aceitar que tudo já acabou, que já, né, vai ser destruído e a gente simplesmente ficar esperando a destruição chegar. Não dá para ser mais assim. Então, dia 15, 16, 17, se você quiser participar, depois entra também no Instagram, no @rator_spaco, tem todas as informações da meditação, tá? E aí, para quem quiser participar do curso de formação, né, que aí é para você realmente ter uma ferramenta, usar essa ferramenta dos dragões para cocriar a sua vida, para começar a entender a energia deles, para sentir esse apoio mais profundo, né? Porque quando a gente faz um curso, ele realmente traz mais informação, porque ele vai preparando você para receber mais informações dos dragões, né? E aí
Dia 21, 22 vai ser a formação do módulo 1 e 2 da mesa turquesa. Então, a mesa turquesa, ela é a mesa que inicia todo o processo da consciência dos dragões, de como eles se juntam ali para poder cocriar uma estrutura, e eles vão apoiando você para você poder mudar, para você poder transformar. Então, quer participar desse curso? E a gente vai também ensinando as outras ferramentas, né? Que são sopros do dragão. Então, a maior parte do que a gente tem de ferramenta na Dragons hoje, você aprende no módulo 1 e 2. E realmente, assim, é aquele lugar que você não quer fazer mais outra coisa, pelo menos essa eu acho muito legal, porque ela vai te facilitar muito a sua vida pessoal e vai abrir para você também outras possibilidades que às vezes você nem imagina. Porque quando você trabalha a energia, por exemplo, do eu sou, eu serei, começa a limpar várias interferências que você nem imaginava que eram interferências, que aí você começa a entender melhor quem você é. E aí você fala, poxa, se eu sou desse jeito, então eu precisava ir para cá e não para lá. E às vezes a nossa dificuldade de ir para lá e para cá, e aí o dragão dá essa força para a gente ir. Então, o módulo 1 é muito legal porque ele trabalha essa parte de autoconhecimento, karma de família, trabalho com o coletivo, e a gente consegue fazer muita coisa, né, nesse módulo. Então, se você sente que é um chamado para você, né, para realmente se aprofundar na consciência deles, aprofundar no que é possível fazer, eu convido vocês para vir fazer o curso com a gente, que é muito bacana e abre um leque de opções dentro de você, tá? E a gente então vai vibrar agora a energia do cristal e do platinum. Cristal para vocês todos avançarem com muita segurança com esse dragão, com esse cavalo de fogo. E o Platinum Dragon para te trazer bom humor. Quando o dragão ele vai pelo som, você sente umas vibraçõezinhas às vezes no seu corpo. Então, pode dar uns tremeliques, pode ter vontade de abrir a boca, né? De soltar um ar, assim, é normal, tá? E aí ele deu uma limpadinha em vocês para que vocês fiquem bem aí pro fim de semana, né? Então, gente, não esqueçam, tem bastante coisa para fevereiro e, na verdade, para o ano inteiro. Essa energia do cavalo de fogo, ela tá entrando para impulsionar a gente, para impulsionar o nosso melhor, né? Então, se a gente falar de um calendário búdico, conecta com a energia búdica que a gente tem dentro da gente, para que a gente possa trazer mais sabedoria de nós mesmos, né? E aí é um ano que a gente vai entrar mais em contato com a nossa sabedoria da nossa alma, de quem a gente é bem importante. Lembrando também que no nosso YouTube, que é o Spaco Rator, tudo junto, não esqueça de se inscrever, de se compartilhar, curtir. Então, acompanhem lá que vai ser bem bacana. E se vocês também quiserem atendimentos pessoais, né, a gente também faz os atendimentos na mesa dos dragões. Tem bastante coisa aqui para a gente fazer, mas o que é mais importante, fora tudo isso, é que você fique feliz, que você chegue no seu potencial. Que você termine, por exemplo, a sua semana e se fala, nossa, consegui. lutei, mas e consegui. Isso é o mais importante, né? Todas as outras coisas, elas são, na verdade, apoio e ferramenta para você conseguir chegar onde você quer chegar, né? Então, se você sente que essas ferramentas, que esse apoio é para você, que você quer aprender mais, quer participar, ou quer receber, então tem várias opções aí para você. E também em março, dia 14 e 15, né, que se você quiser aprender a apometria xamânica estelar com o Nazareno Sabino, ele vai estar presente aqui em São Paulo e é um curso presencial. Então, deixa aí na sua agendinha, né, quer fazer um curso de apometria maravilhoso com ele. E agradecendo todos vocês pela audiência, né? Também para quem está assistindo depois no YouTube, no corte, né? Não esqueça sempre aí de dar um joinha para a gente continuar, né? A gente agradece todo mundo para que todas as pessoas aqui
um dia, quem sabe, a gente consiga fazer as coisas com mais fraternidade, né? Com mais amorosidade. E é engraçado que os dragões, nesse aspecto, eles trabalham nesse objetivo. Então, não existe um dragão maior do que o outro. Existe uma fraternidade de dragões e todos eles trabalhando pelo bem maior. E que um dia a gente também consiga chegar nesse lugar, né? De todos estarem trabalhando para o bem maior de todos, né? Eu acho que a gente muda de frequência e vai para outro caminho. Então, assim, eu acho que a gente espera que aconteça em algum momento, mas por enquanto a gente batalha aqui para ir limpando e tendo essas visões, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Aproveitem bastante, né? Consciência para saber escolher os seus caminhos, né? Porque lembra que aquilo que você escolher é o que você vai potencializar. Então, fica bem, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.